Boa tarde, sejam bem-vindos, tá? Sou o professor Carlos Davidson, sou professor de matemática e vim trabalhar com vocês a aula 4 de estatística, tá certo? Então, por favor, todos abrindo aí a sua apostila na página 35. Na realidade, as páginas 35, 36 e 37, elas trazem as explicações dos conteúdos, tá bom? E aí é importante que vocês leiam, tá certo? E a gente já vai partir para as explicações, tudo bem? Então, na realidade, página 37, exercícios de aprendizagem, questão 1. É importante que fique bem claro para vocês que a estatística é uma das áreas mais solicitadas nas questões do Enem, tá bom? Não é à toa que nós temos lá a área 7, que cobra basicamente estatística e probabilidade. E nós temos duas áreas bem específicas da estatística, duas habilidades bem específicas da estatística. Então, pessoal, quem acha que média, moda e mediana é algo simples, que bom, é simples mesmo, mas é importante que você domine essas definições, tá bom? Para que saiba aplicar na hora da prova. E você vai ver, pelas questões que nós vamos fazer, que não são questões tão difíceis, na realidade, muitas delas exigem apenas o conhecimento básico, que você conheça as definições de cada uma delas, beleza? Então, nós vamos começar aqui na questão de número 1. Eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando. Essa questão caiu no Enem de 2012 e ela diz o seguinte: o consumo de energia elétrica nos últimos meses na casa de uma família é mostrado nas tabelas seguintes. Então, aí ele tem os meses de setembro de 2011 a fevereiro de 2012. E embaixo, na segunda linha, ela tem o consumo em quilowatts. Então, você observa que em setembro o consumo foi 292 quilowatts, em outubro 284, em novembro 301, em dezembro 292, em janeiro 281 e em fevereiro 242. Olha a pergunta da questão. A média do consumo mensal de energia elétrica na casa dessa família de setembro de 2001 a fevereiro de 2012 é: professor, é isso mesmo que ele quer saber? Essa questão caiu no Enem, ele pediu só para a gente calcular a média. Exatamente isso que você está vendo. Ele deu o consumo durante 6 meses do ano, de setembro a fevereiro, e pediu a média. Ora, como é que a gente resolve aí a questão? Como é que a gente calcula a média aritmética? Essa média não é ponderada, é uma média direta, não é? Então, eu somo o consumo de cada um dos 6 meses, no caso, 292, 284, 301, 292, 281 e 242. E divido isso por quanto? Divido por 6. Por que por 6? Porque é a quantidade de meses em que eu tenho os valores. É importante chamar a atenção disso, porque muitas vezes os alunos têm a ideia de calcular a média, somar e dividir por 2. Não, calcular a média é somar e dividir pela quantidade de termos que você está avaliando. Então, ficou claro para todo mundo? Era somar os 6 valores, os 6 consumos e dividir por 6? Pergunta, era muito difícil essa questão? Não. Era uma questão bem simples, por sinal. E aí, não adiantava eu chegar aqui e mostrar essa questão para vocês sem ser do Enem, porque a grande maioria ia pensar assim: ah, mas isso aí nunca vai cair numa prova. Pois bem, caiu na prova do ano passado essa questão. Bom, continuando. Somei os valores, 1.692 quilowatts, divididos por quantos meses? 6 meses. O que me dá um total, efetuando essa divisão, de 282 quilowatts por mês. O que é esse 282 quilowatts? É o valor médio, tá certo? Necessariamente tem que ter um mês que é 282 quilowatts? Não, isso representa a
média, tá certo? Média é uma das medidas de tendência central. São 3 medidas de tendência central: média, moda e mediana. A média é uma medida de tendência central numérica, onde ele vai simplesmente, onde é importante é o quantitativo, tá certo? É o valor mesmo. A mediana, ele leva em consideração a posição, é o valor mediano posicional, tá certo? E a moda é o valor que mais aparece, tudo bem? Então, nessa primeira questão, como ele só pedia a média, somava lá os 6 valores e dividia por 6, portanto, item correto, item B de bola. Tranquilo? Tudo anotado? Sem problemas? Posso passar para o próximo slide? Uma coisa importante aqui, até para que a gente possa ganhar tempo, é o seguinte. Tem a televisão aqui, né? Anotem as ideias principais das questões, tá certo? Então, por exemplo, numa questão como essa, eu sei que já deu tempo para anotar, mas numa questão como essa, é importante que você anote esse primeiro passo aqui, ó. Porque daí para frente, eu sei que eram passos rápidos até, daí para frente era mera consequência do primeiro. Para que a gente não gaste muito tempo esperando que vocês copiem os slides. Beleza? Então, fica combinado isso, copiem as ideias principais da questão. Podemos ir para a questão de número 2? Então, bora lá. Acompanhe aí, por favor, questão de número 2, ainda na página 37, questão que caiu no Enem. É muito importante vocês observarem isso. Às vezes aparecem materiais onde a gente não coloca muitas questões que caíram no Enem. Por quê? Porque, de repente, é um determinado assunto que é pouco explorado, mas que está lá na lista de conteúdos, então a gente tem que trabalhar, certo? No caso de estatística, a gente busca colocar o máximo de questões possíveis do próprio Enem para que você observe que o assunto é cobrado e muito, tá bom? Questão de número 2 diz o seguinte: um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora. Está aí o gráfico. Sendo 55 km por hora a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico do registro do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com sua velocidade aproximada. A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é. Então, vamos analisar aqui primeiramente o gráfico, tá? Nesse gráfico, você percebe o quê? Eu tenho um gráfico onde ele mostra aqui a velocidade em quilômetros por hora e aqui mostra o quê? A quantidade de veículos, é isso? É muito importante, pessoal, muito importante, quando se vai ler um gráfico, você observar claramente o que é que cada um dos eixos representa e em que unidade isso está sendo medido. Então, olha só, esse eixo aqui, que costumeiramente nós chamamos de eixo X, o eixo horizontal, está representando o quê? A velocidade. E essa velocidade está sendo medida em quê? Em quilômetros por hora. Isso parece bobagem. Para muitas das questões, você até resolveria sem ter esse dado, tá certo? Sem observar isso. Mas algumas questões, elas exigem que você leia a informação, exigem que você compreenda o que é que cada eixo representa. Eixo X representa a velocidade em quilômetros por hora. E o eixo Y, o eixo vertical, está representando o quê, hein, pessoal? O número de veículos ou a porcentagem de veículos? A porcentagem de veículos. Então, o que é que eu posso ler desse gráfico aqui? Quantos veículos trafegam a 10 km por hora? Nenhum. A 20 km por hora? 5%. A 30 km por hora? 15%. Não são 15 veículos, 15%. A 40 km por hora? 30%. A 50 km por hora?
40%, 60 km por hora, 6%, 70 km por hora, 3% e 80 km por hora, 1%. Pergunta, ele quer saber a média da velocidade dos carros que trafegaram nessa avenida. Saber a média é somar 10 mais 20 mais 30 mais 40 mais 50 mais 70 mais 80 e dividir por 8? Sim ou não? Não. Por que essa média dessa questão é diferente da média da questão anterior? A média da questão anterior eu só somei tudo e dividi, não foi isso? Por que essa média é diferente? Não é nem que ela é diferente, ela está representada de um modo diferente, tá? Porque, na realidade, a 20 km por hora não existe só um veículo trafegando nessa velocidade. A 30 km por hora não existe só um veículo. Existem outras quantidades e essas quantidades são o quê? São diferentes. Então, quando você tem quantidades diferentes para os valores, você tem que tomar cuidado, porque a sua média vai ser uma média o quê? Uma média ponderada. Média ponderada não é nada de muito complicado, tá? É só você observar as quantidades, as frequências com as quais aparecem. Então, a 20 km por hora, eu tenho que frequência dos veículos? 5%, a 30 km por hora, 15%, e assim por diante, como vem mostrando o gráfico. Tranquilo até aí? Um dado interessante. Existe uma informação nessa questão que ela pode ser considerada desnecessária. Existe uma informação nessa questão que pode ser considerada desnecessária. O que não quer dizer que a questão está errada. É uma informação extra, mas que a gente passaria muito bem sem ela. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver a questão sem essa informação. Tá bom? Para que caso apareça numa prova uma questão desse tipo sem essa informação, você saiba resolver e saiba que é bem possível resolver. Que informação é essa? Ele disse qual era o total de veículos, pessoal? Disse ou não? Eu tenho para mim que eu li em algum momento da questão aí. Ah, falou assim, ó, onde passam em média 300 veículos por hora, é ou não é? Então me diz uma coisa, dá para calcular quantos veículos exatamente estavam a 20 km por hora? Dá. Se o total de veículos era 300 e eu sei que 5% deles andam a 20 km por hora, dá para calcular quantos andavam a 20 km por hora? 5% de 300. Quantos andavam a 30 km por hora? 15% de 300 a 40 km por hora. 30% de 300. E aí dava para calcular cada um deles. Beleza? Mas como eu disse, essa informação era desnecessária. Tanto faria ele dizer ou não, podia ser 300, podia ser 400, podiam ser 500, podiam ser 1.000, podia ser 1 milhão de carros que passasse lá. Porque ele não tinha dado as porcentagens. Se ele tinha dado as porcentagens, dava para resolver do mesmo jeito. Então, a gente vai resolver essa questão fazendo de conta que não tem essa informação. Tá certo? Bom, vamos lá. Já sei que a média é ponderada. Como é que eu vou calcular essa média, hein? É possível determinar a quantidade de veículos observados? Lembra, né? Vamos fazer de conta que não. Tá bom? Vamos fazer de conta que ele não disse que tinha 300. Eu insisto nisso. Professor, isso é para fazer de conta, por que o senhor colocou na questão? Porque no Enem oficial eles colocaram que era 300. O que eu estou insistindo aqui é que mesmo sem essa informação a gente resolveria. Então vamos fazer de conta que não era possível dizer o total de veículos. Se era 300, se era 400, se era 1.000, se era 1 milhão, não conseguia dizer isso. Beleza. Se eu não consigo dizer isso, mas se eu tenho todas as porcentagens, então eu posso muito bem dizer que o total de veículos nessa avenida eram 100. Algum problema quando eu trabalho só com porcentagens dizer que o total de veículos observados eram 100? Porque aí, a partir do momento que eu falo que o total de veículos era 100, eu posso muito bem afirmar que aqui no lugar de 5% eram 5 veículos, 15 veículos, 30 veículos, 40, 6, 3 e 1 veículos. Eu posso afirmar que não era mais a porcentagem, porque 30% de 100 é 30, 40% de 100 é 40 e assim por diante. Beleza? Ok, é isso aí? Bom, então eu estou admitindo que eram 100 veículos. Se eram 100 veículos, como é que eu calculo a média? Vamos lá. Quantos veículos andavam a 10 km por hora? Nenhum. Então eu vou lá, ó. 0 vezes 10.
Está todo mundo conseguindo ver aí nos telões? Ok? Quantos veículos andavam a 20 km por hora? 5. Então, 5 vezes 20. Quantos veículos andavam a 30 km por hora? 15. Mais 15 vezes 30. A 40 km por hora? 30 veículos. 30%, mas eu considerei que era 100 veículos. 30 veículos a 40 km por hora. Mais 40 veículos que andavam a 50 km por hora. Mais 6 veículos que andavam a 60 km por hora. Vai ficar um pouquinho pequeno, mas eu acho que dá para todo mundo enxergar, porque como a média era bem extensa, não tinha como fazer caber aí na tela, tá? Mais 3 veículos que andavam a 70 km por hora. E, finalmente, mais um veículo que andava a 80 km por hora. Então, vamos entender o que foi que eu coloquei aí nessa margem superior. A 10 km por hora, nenhum veículo. Era necessário colocar isso, professor? Não. Completamente desnecessário. Coloquei só para ilustrar, mas não era obrigado, porque se não tinha nenhum veículo andando, não precisava colocá-lo na média, porque ele não ia ter interferência nenhuma. Mais 5 vezes 20. 5 carros a 20 km por hora. Mais 15 vezes 30, mais 30 vezes 40, mais 40 vezes 50, mais 6 vezes 60, mais 3 vezes 70, mais 1 vezes 80. O que é que eu fiz nessa barra superior aí? Eu somei todas as velocidades. Para quem não entendeu, o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. 0 vezes 10 mais. Não existe 5 carros que andam a 20 km por hora? Eu ia ter que colocar 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. Mais, quantos carros andam a 30 km por hora? 15? 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. Só que a gente aprendeu há alguns milhares de anos o algoritmo da multiplicação para facilitar isso, né? No lugar de botar esse monte de soma, eu transformo em multiplicação. E aí a grande pergunta agora, eu divido tudo isso aqui por quanto? Por 100 ou por 300? Por 100. Por que por 100, professor? Porque eu não considerei que eram 100 veículos, tá certo? Professor, mas se eu tivesse feito o seguinte, eu tivesse calculado 5% de 300, tivesse calculado 15% de 300, 30%, se eu tivesse calculado cada uma das porcentagenzinhas e colocado ali em cima multiplicando, eu podia dividir por 300? Podia, sem problema nenhum. Só que na realidade, o que é que ia acontecer? No lugar desses 5, que representa 5%, ia aparecer o quê? 15. Por que 15? Porque é 5% de 300. No lugar desse 15, que é 15%, ia aparecer o quê? 45, que é 15% de 300. Então, esses valorzinhos que representam a quantidade de veículos, eles iam todos ser alterados. E aí eu podia dividir por 300 sem problema nenhum. Mas nesse caso, como eu considerei que eram 100 veículos, eu simplesmente fui lá e dividi por 100. E agora? Bom, agora vai aquilo que eu falei, né? Vamos ganhar um tempinho. Não precisa mais anotar daí para baixo. A parte difícil da questão, se é que existia essa parte difícil, era a gente entender como construir essa média. Uma vez construída, a partir de agora é conta, ó. 0 vezes 10, 0. 5 vezes 20, 100. 15 vezes 30, 450. 30 vezes 40, 1.200. 40 vezes 50, 2.000. 6 vezes 60, 360. 3 vezes 70, 210. 1 vezes 80, 80. Beleza. Vou pegar agora, somar tudo e dividir por 4 e 400 é a soma e vou dividir por 100. O que me resulta numa média de 44 km por hora. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ok, então. Qual é a resposta? Item B de bola, ok?